Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Estamos aqui hoje no dia 12 de abril de 2024, mais precisamente uma sexta-feira à noite, né? Esse horário agora é 21h35, a gente começa a gravar esse podcast. E de antemão eu já peço perdão pelo nosso vacilo, um vacilo normal, né, Gui? Um vacilo que a gente já tá sendo... mais de uma vez, né? Que a gente atrasa o podcast, mas dessa vez foi por causa de um motivo especial, que o motivo é a efervescência política que está acontecendo nesse nosso querido município de Alvorada. Antes de mais nada, também quero apresentar o meu amigo, meu companheiro aqui de jornada, Guilherme Wunder, né? Nosso jornalista, produtor cultural, nosso formadinho, capacitado, né? Pois é, gente, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando, mais um episódio da Ponte Pra Cá. Como o Matheus disse, né, a gente tá com a expectativa de recuperar a bimestralidade, quinzenalidade? Quinzenalidade, vamos facilitar, né, porque inventar uma palavra difícil. A gente ainda não tá conseguindo, mas a gente estamos se organizando para isso, já inclusive definimos o dia de gravação, que a gente não tá respeitando hoje, porque a gente vai gravar sempre nos domingos, né, daqui a pouco até mais do que 2 vezes por semana, porque a gente tá vendo que o ano tá se movimentando. E em compensação, por a gente não ter respeitado ainda nesse mês de abril a questão. Quer dizer, a gente pode gravar até o fim do mês de abril e mudar o cenário, mas gravar aquele dia, né? Em tua defesa, Gui, Guimarães Rosa inventava palavras e era gênio. Tu agora não pode inventar que tá errado. Como a gente ainda pode gravar um segundo episódio em abril, talvez a gente. Quer dizer, a gente vai gravar, vamos se comprometer com isso. Até o fim de abril teremos um novo episódio. Exatamente, é isso aí. Nós vamos pra pauta já, que agora a gente tá bombando. A primeira pauta que a gente traz aqui para o podcast é uma pauta muito importante para a educação aqui no município. Há alguns dias, né, para não dizer semanas, houve a troca dos diretores aqui no nosso município, dos diretores de escola, tá? 5 diretores foram trocados, né, em um gesto que pode ser lido como um gesto político para algumas pessoas, né, e para nós também, né. Mas para aprofundar um pouco mais empiricamente, o Gui vai trazer umas informações mais contundentes aí para nós. Isso aí, gente, como o Matheus disse, no dia que a gente estava gravando nosso episódio, inclusive, a Secretaria de Educação havia anunciado a troca de diretores de 4 escolas. Na realidade, são de 5, mas a 5ª é consequência das outras trocas, né, que foi a substituição. A Escola Nova Petrópolis tinha como diretora Simone Vogel, e agora quem assumiu é Bianca Brandão. A Cecília Meireles, quem era a diretora era Priscila Duarte, e agora é Carolina Oliveira. Na Escola Antônio de Godoy era Priscila Lerman, e agora é Eliane Porto. E na Escola Juliano Nascimento era Letícia Piazon, e entrou a Carla Rossana. Com a entrada dessa Carla Rossana, que é a única que faz a troca da 5ª ser consequência, né, porque a Carla era diretora da escola Professora Clotilde. Agora é Sabrina Tonieto. Mas essa escola só trocou como consequência da troca das outras 4, né? O que tem em comum essas 4 escolas, Matheus? São 4 escolas que tiveram seus diretores não indicados, porque 2 deles já eram diretores da escola eleita pela comunidade. Mas os 4 diretores eram apoiadores do vereador e pré-candidato a prefeito Cristiano Schumacher, que estava na base do governo até o fim do ano passado e rompeu com a administração Apolo. Esses 4 diretores tinham em comum esse fato, eles apoiavam a candidatura do Schumacher, e agora com a candidatura do Schumacher se fortalecendo e a gente tendo o Apolo com essa decisão baseada em questões legais, né? A Constituição Federal, isso, a Constituição diz que não precisa necessariamente ter eleição de escola, eles têm embasamento legal, eles optaram em trocar os diretores. E isso gerou uma certa revolta em algumas comunidades, né? A gente sabe, por exemplo, que circularam alguns abaixo-assinados para o retorno da Simone na Nova Petrópolis, e houve pelo menos manifestação na escola Cecília Meireles e da Juliano Nascimento pelo retorno de seus diretores. Só que, como a gente fala, né, Matheus, é o ônus um pouco de uma decisão que em um determinado momento o ex-vereador não, que ele é atual vereador, mas o atual pré-candidato a prefeito, Cristiano Schumacher, que agora foi punido talvez, mas quando beneficiou ele não era um problema, né? Essas indicações, né, estavam sendo, né, amparadas na questão de ser base do governo, né?
Agora, como quando a gente não é pedra, a gente é vidraça, né? E o vereador Cristiano Schumacher se transformou em vidraça, né? E se transformou em pedra também em alguns momentos, né? Dependendo do olhar, né? Só que o fato é esse, né? Todos os diretores indicados por ele saíram fora. A gente sabe que a democracia nas escolas é uma pauta recorrente no nosso município, principalmente da oposição ao governo, né? Que é uma coisa que foi retirada, e a gente sabe da importância dela também para a autonomia estudantil, né, da escola e tal. Mas é mais um movimento assim que vem, né, de acordo com essas mudanças que estão ocorrendo, né? Talvez a administração Apollo consegue enxergar o Cristiano Schumacher como um adversário político, né? E faz parte do jogo quando não se tem uma democracia estabelecida, né? O autoritarismo tá aí, é eu que mando e troco quem eu quiser e vocês que corram atrás, né? Só pra galera entender, quando a Estela era prefeita e o Borba era vereador, foi criada essa lei de ter eleição nas escolas em Alvorada. Né? Essa lei, ela tinha vício de origem. O que acontece? Quando é uma lei que interfere na estrutura organizacional de uma administração, ela deveria vir da prefeitura e não da Câmara. Mas tanto a Estela, quanto o Brum, quanto o Sérgio, eles não regularizaram a lei, mas respeitaram a lei da Câmara. Então tinha eleição nas escolas, tinha posse, tudo normal. Por mais que a lei ela pudesse ser inconstitucional, as administrações respeitaram. Em 2019, o governo Apollo, tendo essa decisão do Ministério Público, eles optaram por indicar. No primeiro momento, quase que a totalidade dos diretores que assumiram eram os eleitos, tá? Só não teve uma eleição. Eles deram sequência para os trabalhos. Só que é isso. Se isso foi em 2019, nós estamos em 2024, teve pelo menos 5 anos para o vereador Schumacher, que é um vereador que hoje critica essa tomada de decisão, ter feito um projeto indicativo. Porque daí poderiam indicar um projeto para a prefeitura e a prefeitura apresentar a proposta. Poderia, por ser base do governo, ter articulado com o Secretaria de Educação e ter levado de volta as eleições. Não fez aí se porque era conveniente não fazer, não fez porque tinha outras prioridades. Nós não vamos entrar no mérito porque ele não fez, mas ele não fez. E agora, ficar brabo, protestar, reivindicar ou alegar uma perseguição, leviano é muito forte, tá? Mas assim, era uma consequência, um ônus de ter aceitado o estudante de 5 anos. A gente pode também conversar um pouco sobre essa questão da constitucionalidade dessa coisa da eleição ou não, né? Porque segundo o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ele trata sobre a investidura do cargo público, né? Que, né, pelo que tu falou do vício de origem, né, baseado nesse artigo da Constituição, ele não determina que nenhum cargo público possa ser ocupado desse jeito com eleição, né? Então a inconstitucionalidade da coisa estaria no fato de existir uma eleição para direção, né? Só que essa é uma interpretação da Constituição Federal. Agora eu posso também estar sendo leviano, porque eu não tenho nenhuma formação em direito nem nada. O máximo que eu posso fazer é ler a Constituição Federal. Pode ter outra lei complementar que atua dentro dessa coisa, que daí sim fale sobre as eleições. Mas se tu for pegar na letra fria da lei, na Constituição Federal, não há nenhuma proibição para ocupar esse posto por meio de eleição. Então é uma interpretação dessa lei. A gente também, claro, teria que fazer uma investigação mais a fundo para saber certinho se existe alguma lei complementar que trabalha dentro dessa jurisprudência ou não. Mas assim, a gente sabe que existem várias interpretações para uma lei, porque senão não existiria nada do jurídico, né? Se a lei fosse toda compreendida ao seu melhor possível, não precisava ter nenhuma faculdade de direito no Brasil, né? E só que eu acho que o ponto mesmo é isso. Essa mudança na estruturação para atingir o Cristiano Schumacher, né? Porque a gente sabe que 4 diretores eram dele. A quinta troca é uma consequência porque foi tirado o diretor de uma escola para assumir outra. Mas assim, ao menos 4 locais que seriam de redutos eleitorais de Cristiano Schumacher agora são atingidos, né? E também também a gente tem que perceber qual é a força desse golpe, né? No Cristiano Schumacher e como que ele vai se articular
para ser efetivamente oposição, né? Porque, como tu bem falou, né? Nos outros governos ele também fazia parte, né? Da maquinaria pública. Agora a gente está vendo que o vereador Cristiano ele tá fazendo o seu primeiro voo com as suas próprias asas, né? E se tu não tem ao teu lado a máquina pública, né? Claro, eu não tô falando nada ruim da trajetória política dele, né? Mas é uma inversão do que ele vinha trabalhando há anos, né? Junto com compondo o governo, né? Sim. E esse é o ônus que várias pessoas da oposição sofrem por muito tempo. Não ter cargo, não ter indicação, não ter nada. Vai ter que lutar com o que tem. E o que tem é pouca coisa. Não, o que acontece, assim, a gente está vendo, por exemplo, que existem essas questões, essas manifestações mostram as forças comunitárias que esses diretores tinham. A Priscila no Cecília teve uma manifestação bem forte com a presença do próprio Cristiano Schumacher. A escola Juliano Nascimento, que era não era Priscila, desculpa, da Letícia, a Letícia é a viúva do Juliano Nascimento. Então, tinha uma relação muito forte com a comunidade. Juliano Nascimento, antes de ser vereador, antes de falecer da Covid, era o diretor da escola por muitos anos. E hoje dá nome à escola. Isso, hoje dá nome à escola. E a diretora era a viúva dele, a Letícia. E a gente está vendo nas redes sociais que esses diretores seguem articulando com o Schumacher, seguem promovendo reuniões de pré-campanha em casas de apoiadores. Essa semana, por exemplo, a Priscila teve um stories na rede social do vereador Schumacher, dela organizando uma reunião. Mas, obviamente, que fora da direção da escola perde um pouco o impacto, né? Até onde a gente sabe, existem diretores, inclusive, que foram transferidos das escolas. Por exemplo, a Priscila do Cecília, ela não só deixou de ser diretora do Cecília, como ela foi enviada para outra instituição, para tentar um rompimento de vínculo. Acho que essa é a estratégia. E, obviamente, gente, a leitura é que a estratégia visa prejudicar o diretor do Schumacher, ou enfraquecer o diretor do Schumacher. O Schumacher tem que abraçar o ônus disso, porque ele teve anos para refazer a lei, ou propor a lei, ou indicar a lei, ou argumentar, ou construir a lei, e não se construiu, não publicizou. Então valia muito a pena para ele, e é o que tu disse, pela primeira vez agora ele não tem, e ele, ao que tudo indica, vai ser de fato candidato a prefeito, né, calando nossa boca, como muita gente já achava que ele não seria, mas agora... Não tem nada certo ainda. Mas é um risco que ele está ocorrendo. Eu só não concordo com esse argumento, com um possível vitimismo de estão me perseguindo, estão isso, sendo que teve a ferramenta, obviamente não diretamente, porque ele não era executivo, mas ele teve condições de construir uma volta de uma eleição à escola e não o fez, ou se o fez, não o divulgou. Acho que isso é o que mais me incomoda nesse movimento. Obviamente quem perde muito com isso também são as comunidades, que já tinham um vínculo com seus diretores. Eu acho que isso é importante. O diretor é um líder comunitário. Eu acho que essas trocas poderiam ter sido feitas antes do ano letivo começar, porque agora é um novo diretor que entra com o ano letivo em andamento, tendo que comandar um novo grupo de professores. Se isso tivesse sido feito em dezembro ou janeiro, daria tempo do novo diretor construir em reuniões, em planejamento, uma nova gestão na escola. Eu acho que pegar um barco andando é complicado. Já com orçamento aprovado, planejamento pedagógico em curso, as aulas já começaram, né? Tudo isso aí também só denota o teor da coisa, né? De como que foi feito para justamente atingir esse vereador, né? Mas assim, se esse fosse o maior problema do governo Apolo e o problema em se fazer uma sucessora, né? Até tudo bem, se entende, mas a gente sabe que existem inúmeros problemas e Cristiano Schumacher é só mais um deles, né? Como postulante a isso aí, sem ter ninguém dito que vai ser ou que não vai ser. A gente só observando aqui em meses que a gente observa aqui no podcast e conversa sobre isso, a gente sabe que a candidatura de Neuza Abruzzi, né, tá sendo construída ali, pelo que se entende, né? Mas tem várias pessoas para ser contra isso aí, para não citar poucos, né? Temos Estela, Douglas Martelo, muita gente, né? Mas nós vamos entrar no padrão político mais à frente, né, Matheus? Sim, eu só tô... Adiantando um spoiler. Tá, um spoilerzinho. Mais uma vez, voltamos aqui com a coluna dele, o nosso magnânimo, o nosso presidente, o nosso carnavalesco, o nosso pensador, nosso filósofo, Marçal.
Eu não sei nem o que dizer, eu não sei dizer vem Marçal contra a coluna, né? Porque tu, com esse currículo que tu vendeu, cara, Marçal, fala com a gente o que tu tem pra nos contar essa semana. Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio Marçal, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui mais uma vez, da ponte para cá, com o passe livre, para tratar de assuntos importantes e urgentes da nossa cidade. E aqui eu quero retomar no dia de hoje com vocês uma reflexão que já foi explorada aqui, não na sua totalidade, porque vamos falar de democracia, e quando se fala de democracia, nunca se esgota, né? O que precisa ser pensado, problematizado a respeito do tema. E ainda mais quando no último período tivemos novos episódios de fragilidade democrática no nosso município, Alvorada. A democracia, nesse período de ódio, de discursos mais acirrados, de posturas totalitárias do governo brasileiro, que espero que tenha acabado na última eleição, e tais posturas, né? Ela ficou posta em xeque. Desconfiança nas instituições, desconfiança da imprensa, desconfiança sobre processos eleitorais, e isso tudo legitimou avanços e ataques à própria democracia. E aqui em Alvorada, um dos ataques mais assustadores e mais importantes aconteceram nas escolas das redes municipais. De forma muito arbitrária, autoritária, dentro de uma suposta norma legal, encontrando com lupas brechas em lei, o prefeito de Alvorada, articulado com os vereadores deste município, passaram a indicar os diretores das escolas municipais. Vale o destaque, vale repetir. O prefeito de Alvorada, articulado com vereadores do nosso município, a imensa maioria de vereadores. Aliás, as vozes contrárias foram muito tímidas, as poucas vozes contrárias foram muito tímidas na Câmara de Vereadores de Alvorada, quanto a esse gesto arbitrário, e ele se consolidou. É um gesto de afronta à democracia de uma forma muito visível, muito abrangente. O diretor de escola, diretora de escola, deve ser alguém eleita, respaldado pela sua comunidade. Ele tem que atender às demandas, aos anseios, às características da sua comunidade escolar. Trabalhadores de educação da escola, trabalhadoras, estudantes, pais, mães responsáveis, enfim, essas pessoas que dão vida e organicidade a um espaço escolar. Interromper a eleição é um gesto muito claro de pensar a gestão escolar dentro de uma lógica pequena da política. É de colocar cabo eleitoral nas escolas. E era o que vinha acontecendo. Logo isso, obviamente, apresenta suas fragilidades, desnuda-se suas fragilidades e fica muito evidente o gesto autoritário. O ano de 2024 é ano de eleição, as articulações estão a pleno vapor, articulações políticas no município, né? Algo saudável para a democracia, porém, isso impactou nas escolas. Algumas diretoras foram destituídas do cargo porque o seu padrinho político, o vereador que padrinhava politicamente, não está mais hoje no mesmo grupo do prefeito. Vou reforçar algo que já foi dito. Estes mesmos vereadores que apoiaram a indicação de diretores e diretoras. Estes mesmos vereadores hoje são quem se apresentam como defensores dos mandatos. Até nem fala em democracia, nem fala em eleição. Tem vergonha de falar sobre isso. Enfim, todo um cenário aí estranho, ruim, péssimo, de fragilidade democrática, que ecoa numa instituição
tão importante, garantidora de um direito fundamental, que é o direito à educação, e aí atinge em cheio as escolas públicas municipais. Esperamos que no próximo ciclo político da cidade, as comunidades tenham o direito de garantir a eleição e colocar pessoas que lhes representem nessa ponta tão importante do espaço educativo que é a gestão escolar. Um abraço e até a próxima. Um outro assunto também que nos pegou, nos arrebatou, nos pegou de supetão, eu diria, né, Gui? É o desabamento do cemitério público de Alvorada, né? Mais precisamente as gavetas da quadra E, né? Que é localizado, para quem conhece, o cemitério mais próximo da Rua Primavera, no fundo do cemitério, né? De quem entra pela Rua Oscar Chique, é uma rua, né? Isso. Uma rua Oscar Chique ali. É um fato triste, né? Que demonstra que não tem manutenção no cemitério, né? Essas famílias que pagam ali a anuidade ou mensalidade ali no cemitério não tem. Aqui na Alvorada a gente não tem paz nem quando tá morto, né? Infelizmente a gente vive nesse estado de calamidade pública até no cemitério, que é uma coisa que a gente não gostaria de estar nos preocupando, né? Acho que o único lugar que todo mundo que escuta aqui, e eu falo pelo Gui também, que quer estar é num cemitério, né? Mas infelizmente as coisas acontecem. E caiu. São restos mortais que para algumas pessoas podem ser, né, de importância, que estão ali misturados, né? É uma notícia triste que a gente noticia aqui. E a gente vai conversar mais brevemente sobre isso, porque não é também uma pauta, a gente tem como se aprofundar muito, né? Mas assim, prestando homenagem a essas, né, essas pessoas que se foram, e prestando homenagem também a todo o alvoradense que já vive nessa cidade, nesse chão aqui, que a gente gosta tanto, que a gente ama. Mas é uma tristeza, né? Segundo a prefeitura, equipes já trabalham para liberar o local, né? Foi até interditado isso por um tempo, mas já está livre para visitação. Isso a gente não pode nem dizer que tá tudo bem, porque pode ser que caia outra quadra. Se a conservação dessa quadra era ruim, imagina as outras, né? A gente não sabe, a gente sabe que o cemitério público ali sofre com problemas, né? Há anos de várias coisas que faltam, né? Mas assim, eu queria as tuas palavras sobre isso aqui. Gente, assim, como eu disse, o cemitério desabou uma quadra. Eu fui no cemitério, num primeiro momento eu vou dizer pra vocês que eu ainda olhei e o cemitério tá bem conservado, sabe? Tá tudo limpo, a grama cortada, os túmulos pintados mesmo. Mas quando a gente vê essa situação, são cerca de 90 túmulos que foram na queda da quadra, né? Em torno de 90 túmulos. E assim, gente, não foi um senhor temporal, né? Foi uma chuva forte, foi um pouco de vento. Alvorada não foi a cidade mais atingida por esse temporal da Sexta-feira Santa. Longe disso. E teve esse desabamento. Existem algumas coisas que causam revolta na população e que a gente tenta entender. Quando eu cheguei no cemitério e descobri que tinha caído uma galeria, a primeira coisa foi procurar meus entes queridos. Eu tenho muitos parentes enterrados no cemitério. Pra quem não sabe, o Gui é de uma família mais tradicional aqui de Alvorada, né? Longe disso. Formadores da Alvorada. Mas, inclusive, a minha bisavó está bem próxima da área que caiu, assim. E na hora, a minha preocupação foi essa. Eu imagino o sentimento de quem teve, tá? Um túmulo do ente querido caindo, desabando. A gente olha lá, hoje quem vai no cemitério, existe a área que caiu tá isolada, com tapumes, com lona e tudo mais, mas existem corpos, caixões, sacos, tudo quebrado ali, e é muito complicado. E outra coisa que vem causando uma certa revolta na população, pelo menos um caso sei disso, tá? Mas na nota da prefeitura eles citam isso, então deve ser mais de um caso. Pessoas que chegaram lá dizendo: meu parente está enterrado naquela gaveta, e não estava no cadastro da prefeitura.
o que mostra um descaso da administração municipal com um momento tão sensível para a população, que é o momento que tu perde um ente querido. Eu já passei por uma situação no cemitério, que foi quando minha tia foi enterrada no mesmo túmulo onde está minha bisavó, e eles perderam o basalto depois. Eles tiveram que tirar o basalto para fazer a exumação de um corpo, enterrar minha tia e botar, e eles perderam o basalto. A prefeitura, aquele setor do cemitério, me passa a impressão de, às vezes, ser quase um lugar para penalizar servidores, ou botar CCs que não tem um compromisso tão grande, ou penalizar quem é contra a administração. Não sei o que passa, mas parece que ali é um lugar de penalização. E a gente vê a situação que está ali. Eu, quando fui lá pelo jornal, cuidei quando fui fazer fotos para não aparecer nem o corpo, o saco, assim, e nem fotos dos túmulos das pessoas, porque daqui a pouco, do rosto, né, no caso que as pessoas fazem o seu túmulo, botam uma fotinha, exatamente para as pessoas. Daqui a pouco, imagina se a prefeitura contactou todo mundo, se todo mundo já sabe. Eu não quero que a pessoa olhe o jornal e veja, não, foi o túmulo do meu parente que caiu. É uma situação muito complicada. A prefeitura já abriu o muro lateral da Primavera ali para entrar com uma escavadeira e tirar os entulhos e começar a identificação dos corpos, seja através dos corpos que estão em saco com lacre, seja quando corpos que foram enterrados mais recentemente com identificação de um familiar. E eles alegam também que vão contratar uma empresa para fazer exame de DNA. Tomara que aconteça, tá? E a prefeitura alega que tem gaveta para enterrar essas pessoas que estavam ali. Mas além de fazer esse serviço, quase um resgate da memória, um respeito à memória de quem está ali, que esse momento de ter caído essas 90 gavetas sirva também para a prefeitura rever, fazer uma vistoria das outras gavetas, para que isso não aconteça, porque isso é um temporal tão leve, entre aspas. Aconteceu isso, e a gente sabe que com o Matheus, que é um cara que é especialista nessa questão de efeitos climáticos, Laninha, ele entende esse processo. Estamos trocando o El Ninho pelo Laninha. Isso, mas o El Ninho, por exemplo, que foi um período de fortes temporais em Alvorada. Temporais muito mais fortes pela Sexta-feira Santa. Pô, será que ano que vem nós vamos esperar acontecer uma outra tragédia como essa para fazer essas vistorias, essas revisões? Eu espero que não. Eu espero que o cemitério, que é um lugar que, como eu disse, ninguém quer ir, mas muita gente vai por relembrar a memória, por resguardar, que isso não aconteça mais, que a prefeitura retire esses corpos ali, enterre em outros lugares, faça as identificações corretamente, faça daqui a pouco uma revisão cadastral para saber se está tudo certinho, porque se teve isso nessa, não é só essa galeria que tem problema de cadastro de pessoa, com certeza outras galerias devem ter. E faça uma reforma, alguma manutenção para que isso não aconteça mais vezes, porque já é tão dolorido para uma pessoa ter que fazer um velório, enterrar uma pessoa, um ente querido, ter que ir lá revisitar, reconhecer corpo. Eu acho que é tão... machuca muito as pessoas. Eu acho que isso a gente tem que evitar que não aconteça mais. E a gente falou de gente morta, agora vamos falar de gente quase viva. Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre, mais uma vez, sobre o Hospital da Alvorada. Pauta recorrente aqui no podcast e um problema sério para a administração pública aqui na Alvorada. E agora, pelo jeito, eles tiveram que falar alguma coisa, né? Depois da troca do Instituto Universitário, a Fundação Universitária de Cardiologia, né, para ser mais específico, pela Associação Beneficente João Paulo II. Isso aí não é novidade para ninguém que escuta aqui o podcast. Isso aqui já vem há meses essa pauta vem há meses se desdobrando, né? E hoje a gente está chegando próximo de mais um capítulo triste, né, dessa história. Um capítulo que eu diria que pode ser um capítulo tido como luta, um capítulo de luta de servidores públicos, de funcionários, de agentes públicos, né? E, cara, mais uma bomba na administração Apollo, que cada vez mais tem na voz de Neuza Abruzzi a sua interlocutora, né? A gente pode dizer que a Neuza Abruzzi já é um vice de futebol do Apollo? Cara, um raspa fora está. Só pra gente entender, assim, essa demanda da troca de gestão do hospital já era uma demanda antiga do município. A gente sabe, as notícias que circulam no momento que a gente está gravando, no dia 12 de abril, é de que a gestão agora já está instalada. Os moradores de Alvorada, circulou inclusive uma reportagem na Gaúcho ZH, que estão satisfeitos com a mudança, que melhorou o serviço prestado
E assim, é importante deixar claro duas coisas. Primeiro, a gestão do hospital, ela não era obrigação do município, sim do Estado, do Estado do Rio Grande do Sul. E a Neuza Abruzzi, ou a administração municipal, não tinham nada a ver com isso. Secretária de Comunicação Social. Isso, hoje secretária de Comunicação Social e Relações Institucionais, mas na época secretária de Saúde. Só que, quando ela optou, e daí por isso que o Matheus fala dessa questão de que acabou sobrando para a Neuza Abruzzi, é porque ela optou por anunciar o Grupo Hospitalar Conceição quando não tinha nada fechado. Ela optou por chamar esse protagonismo para ela, que ela não precisava nem chamar, porque o Hospital de Alvorada não tem gestão do município, a gestão é estadual e o Estado terceirizou, privatizou, concedeu primeiro para a Fundação de Cardiologia e agora para a Associação Beneficente. A Neuza, ou a administração como um todo, não tinha por que estar nesse furacão, no olho desse furacão. Só que quando se opta por anunciar o Grupo Hospitalar Conceição sem estar fechado, quando se opta por anunciar quando fechou com a Associação Beneficente de João Paulo II, quando se opta por diversos movimentos, como os já tomados por ela e pela toda... Aqui a gente cita a Neuza porque ela que se tornou meio que porta-voz desse processo. Ali ela acabou colocando um alvo nela, que quando não é que não deu certo, a gestão começou, a gestão está no início, a princípio a população está agradecendo. Só que a fundação, nessa transição, demitiu os funcionários antigos, não pagou os direitos trabalhistas, existe um processo, porque a fundação está declarando falência, né, tudo mais. Só que isso não precisava estar no colo do município. Não precisava. A Neuza optou por ir para frente do hospital, a Neuza optou por se reunir com os servidores. Não tinha por que assumir. Obviamente a gente fica muito triste e se solidariza com os funcionários do hospital, que trabalharam durante muitos anos e têm direito a direito trabalhista, seja seguro-desemprego, seja FGTS, todos os direitos trabalhistas que compõem um funcionário, eles têm esse direito. E eu acho que essa nossa pauta, obviamente, quando a gente escreveu a pauta, a gente ia gravar, a gente só aguardou por questões da política, do fim da janela partidária, ainda não tinha se regularizado os atendimentos. Hoje os atendimentos, aparentemente, ao que tudo indica, estão sendo positivos. Mas assim, acho que o que mais indigna a população em geral era essa questão disso, mas o que indigna hoje é a questão dos direitos trabalhistas dos servidores, que ainda não foi decidido, ainda está um imbróglio judicial. Teve uma reunião no TRT4 quinta passada, deve ter uma outra no fim do mês, mas ainda não tem decisão de quem vai pagar os direitos desses servidores. É interessante a opção da administração Apollo de tentar tomar a rédea de uma coisa que não faz parte dela, né? E agora ter que responder para um negócio que está fora da sua alçada, né? Porque poderia muito bem se desenrolar o Hospital da Alvorada aquém da administração. Como é uma gestão estadual, seria até mais digno da administração estar cobrando os direitos dos trabalhadores de Alvorada, né? Que talvez faria mais sentido, né? A administração ser voz ativa junto desse grupo para assim cobrar seus direitos trabalhistas. As pessoas que trabalharam têm direito a FGTS, a férias, a tudo que está. Mais uma vez a gente fala, a Constituição Federal prevê isso. Não é porque a empresa está entrando em falência, a fundação, a empresa, o que seja, está entrando em falência, que não precisa pagar nenhum direito. Tem que pagar sim, tem que pagar tudo que o trabalhador merece. Porque essas pessoas deram o seu trabalho, trocaram o seu trabalho por esses direitos que estão assegurados na Constituição. Não tem o porquê. Uma coisa dessas é um absurdo acontecer no nosso município. Mas assim, espero eu, Matheus Machado, às 10 da noite agora de sexta-feira, que sim, a fundação lá de Pernambuco lá, faça um bom trabalho, que a população consiga adoecer com dignidade, não precisa ir para outro município. Alvorada já teve um hospital referência em alguns assuntos. A gente tem que retomar isso. Agora a administração Apollo, na minha visão, botou os pés pelas mãos nesse assunto, né? Quis ser mais do que deveria ser. E deixou uma pequena parcela, que são os servidores que trabalhavam no hospital, de mãos abanando. Eu acho que é triste, é uma situação triste. E assim, a oposição deveria estar nadando de braçada nesse assunto. Deveria mesmo, assim, com tudo, vir com tudo. Porque assim, é um calcanhar de Aquiles de uma talvez futura sucessora do Apollo.
que é a Neuza Brusio, já foi figura que fez um bom trabalho na pandemia, a gente nunca esquece. Covid, a gente foi uma líder, uma gestora muito forte. A gente não esquece disso e não vamos esquecer. Quando a pessoa faz um bom trabalho, a gente tem que enaltecer sim, né? Não é porque é o trabalho que ela tinha que fazer, não. Fez um bom trabalho, a gente vai falar aqui. Só que também fez bobagem, vamos cobrar também, a gente cobra sempre. E a gente cobra embasado e nós vamos continuar cobrando. Não, acho que esse é o ponto, assim. É que, óbvio, como havia um descaso muito grande com o hospital, e nunca foi culpa do município, tá? O descaso era do Estado e da Fundação, e, óbvio, existe o Grupo Hospitalar Conceição, o grupo do governo federal, se sabia, e nós vamos entrar no panorama político depois, tá? Mas se sabia que o Grupo Hospitalar Conceição, por ser governo federal, poderia ter uma relação com o Partido dos Trabalhadores, Estela pré-candidata. A Neuza quis se adiantar e anunciar, e seria um baita anúncio se tivesse dado certo, politicamente falando. O problema é, não fechou, veio outra associação, e daí quando veio outra associação e deu todos esses problemas, se ela não tivesse lá atrás sendo anunciado no Grupo da Conceição, isso nunca teria ido para o enfoque dela. Só como ela optou por fazer aquele anúncio naquele momento, ela trouxe, então, se é para anunciar o bom é contigo, para nós cobrar vai ser contigo também. E eu acho que aí foi o grande equívoco. Mas assim, acho que o ponto que a gente tem que deixar, óbvio, a gente já debateu essa questão política, o ponto que a gente tem que deixar bem claro é, a gente defende o direito dos trabalhadores, a gente acha que se a administração municipal puder, seja através da sua procuradoria, auxiliar no processo desses trabalhadores, é importante, ou cobrar, ou participar dessas conciliações junto com o TRT4, junto com a Fundação, o Estado, mas defender o direito desses profissionais, seja a recontratação deles pela Associação Beneficente ou Paulo II, afinal eram profissionais que já tinham um vínculo com a entidade, né? Com a estrutura hospital, né? A comunidade, a Fundação de Cardiologia lá em Porto Alegre, não é nem aqui em Alvorada, né? Mas fazer essa contratação e pagar os direitos dos trabalhadores que trabalharam durante muitos anos. Eu conversei com trabalhadores quando eu fui lá com mais de 20 anos de casa. Trabalharam durante muitos anos e têm direito a receber fundo de garantia, FGTS, todos os direitos trabalhistas que são deles por direito, né? Se o trabalhador não receber o mínimo por seus anos doados a uma instituição, a gente saiu de uma democracia, né? A gente está vivendo um estado de outra coisa, né? Então que fique o recado, né? Paguem. A gente não está pedindo um centavo a mais, nenhum centavo a mais. Só o que são por direito. O direito garantido pela Constituição. Docente, educador, mestre, instrutor, pedagogo, preceptor. Todos esses são sinônimos de professor, mas poderiam ser sinônimos de mosquito. Nosso querido Fabiano, o Logan da Maria Regina, vai com tudo. Fala o que tu tem que falar. Olá, ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Eu sou o professor Fabiano e vou falar um pouco mais sobre a história de Alvorada. Na primeira coluna do lado leste da ponte, abordei aqui o tema do primeiro povoador do território alvoradense, o açoriano Manuel de Souza Feijó. Retomo esse assunto porque há em torno do tema uma grande confusão, um grave equívoco que se perpetua há décadas, reforçado inclusive por fontes consideradas confiáveis. Quem pesquisa sobre a história de Alvorada em sites como o da Câmara Municipal ou Wikipédia, encontra como primeiro povoador um João Batista Feijó, que recebeu Sesmaria nos campos de Viamão em 1776, direto do famoso tropeiro Cristóvão Pereira de Abreu. Até alguns anos atrás, o próprio site da prefeitura e mesmo do IBGE também apontavam esta versão, o que fez com que inúmeras obras, desde pelo menos os anos 90 até os dias de hoje, a tornassem como referência. O jornal Zero Hora, por exemplo, diversas vezes publicou encartes em homenagem ao aniversário de Alvorada, trazendo essa informação. Recentemente, em um evento da cidade, novamente alguém trouxe a referência distorcida ao abordar a história de Alvorada. Entretanto, o João Batista Feijó nunca teve terras no Passo do Feijó, e talvez sequer tenha algum dia pisado este chão, e não tem descendência reconhecida por aqui. Em pesquisas realizadas ainda no ano 2000, conseguimos identificar a origem do equívoco e trouxemos o nome de Manuel de Souza Feijó, apresentando documentos comprobatórios.
O problema se deveu a uma série de coincidências aliada a uma falta de rigor de pesquisa anterior. Acontece que o documento de transferência da Sesmaria apontava uma fazenda chamada Estância Grande, nos campos de Viamão, passada a João Batista Feijó. Bem, Estância Grande, nos campos de Viamão, no terceiro quarto do século XVIII, propriedade passada a um Feijó, o pesquisador se jogou sem pensar duas vezes. Porém, ignorou algumas questões importantes. Os campos de Viamão, no século XVIII, cobriam quase um quarto do território rio-grandense. Cobriam a região serrana, litorânea e atingiam até o limite com Santa Catarina. Além disso, o documento de transmissão indicava a localização da referida Estância Grande. Ficava entre os rios Camisas e Tainhas, portanto, entre os atuais municípios de Cambará e Jaquirana, bastante distante do Passo do Feijó. Por fim, não há indícios de que os filhos ou netos de João Batista Feijó tenham posteriormente se transferido para Viamão e sequer foram encontrados descendentes por aqui atualmente. Já quanto a Manuel de Souza Feijó, sobram registros oficiais da sua presença e permanência na região da atual Alvorada. No Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, tem a carta de concessão por um ato real. Registros de casamento e batismo dos seus filhos constam nos arquivos da Igreja Matriz de Viamão. Registro de óbito também em Viamão. No Arquivo Público do Rio Grande do Sul, há registros de inventários apontando a partilha de terras entre a família Souza Feijó no Passo do Feijó, e também registros de compra e venda de escravos nessa localidade. E a mais contundente das evidências, um minucioso estudo genealógico realizado pelo genealogista Renato Franzen, descendente de Manuel. Através da árvore genealógica do pioneiro, chegamos a reconhecer personagens que transitaram por estes pagos desde o século XVIII até os dias de hoje. Por exemplo, o ex-prefeito Marne Machado Feijó, filho de Arno da Silva Feijó, neto de Roberto de Souza Feijó e bisneto de João Inácio de Souza Feijó. O João Inácio era filho de José Inácio de Souza Feijó e neto de Manuel de Souza Feijó, o pioneiro. Outro alvoradense bastante conhecido é Paulo Gustavo Feijó, morador do Passo dos Negros. Filho de Walter Feijó e neto de Lotário de Souza Feijó, Paulo é bisneto do mesmo já referido João Inácio de Souza Feijó. Então, chega de comprar gato por lebre. Às vezes, o que parece, não é. Manuel de Souza Feijó é sim o primeiro povoador e o personagem que deu nome ao território alvoradense. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Gui, qual que é o teu futebolista favorito? Darley de Deus. O bom é que tu é um cara humilde, né? E o que tu acharia se a gente pudesse fazer o próximo Darley de Deus aqui em Alvorada? Seria bom pra ti ou ruim? Seria excelente. Então eu vou te falar uma coisa, o Bom Sucesso, time aqui de Alvorada, né, da Americana, ali é Americana, Gui? Sim, sim. Ali é Americana. Foi agraciado com pelo menos 167 mil reais a partir do programa Pro Esporte, com o projeto Criando um Sucesso em Alvorada. Esse sucesso pode ser o próximo Darley de Deus. Claro. Pra ser, né? Claro. É um dos maiores do tricolor gaúcho. Segundo maior, tá? Só tá atrás do Renato, na minha opinião, tá? E olha que tu nem falou, Renato, pra mostrar a tua humildade. Né? Mas a gente pode criar o próximo, sei lá, próximo Mário Sérgio, né? O próximo, como é que era o nome, o canhotinha de ouro? Gerson. Era Gerson? Acho que era. Ah, bom. Era Gerson. Era Gerson. Podemos criar também. É que uma vez eu me confundi dizendo que era o Dirceu, mas é o Gerson. Dirceu Lopes. Isso. Grande Dirceu Lopes, né? Nossa, Um grande jogador que também pode ser surgido da Alvorada, né? Isso. Mas o ponto é esse. Mas se eu não me engano, não é direto esses 167 mil, né, Gui?
tem gatilhos, né? Funcionamento desse programa e tal. Isso, o Pro Esporte é uma lei que autoriza entidades a captarem recurso na iniciativa privada através de SMS. Um repasse de SMS para essa questão. A gente teve um bom sucesso sendo financiado com a autorização para captar 167 mil, e eles captaram em torno de 150 com o cerealista, segundo eles, tá? Com o cerealista Oliveira, aqui de Alvorada. E com esse... Uma empresa respeitada de Alvorada. Isso, uma empresa tradicionalíssima aqui da cidade, tá? Com 4, 5 supermercados na cidade e tudo mais. E com eles recursos, eles conseguiram contratar 3 profissionais para trabalhar durante um ano na cidade, nesse projeto, adquirir 40 bolas de futebol, coletes, 80 pares de chuteira, fardamento de jogo, roupa de passeio essa que vai ficar para os atletas, entre outros investimentos. O lançamento oficial desse programa vai acontecer no dia 20 de abril, mas a ideia é criar essa escolinha entre 11 e 17 anos, e essa escolinha acontecer no campo do São Caetano, que é o campo do Bom Sucesso, no bairro Americana, rua onde eu e o Matheus nos conhecemos, muito brincamos, brigamos e nos divertimos, e que vai ter essa escolinha nas segundas, quartas e sextas-feiras. A ideia é exatamente incentivar o esporte numa área ali, né? Eles ganharam a concessão daquele campo depois que ele foi reformado, e a ideia é que com esse recurso eles consigam ter esse projeto social e desenvolver uma escolinha de futebol em Alvorada, né? É uma ótima notícia, né? Pra não dizer que a gente só fala de notícia ruim aqui, né? Esse tá sendo um episódio, olha... Até porque investir em esporte é aquilo, né? Investir em tirar crianças das ruas e tudo mais, né? É uma coisa importante, né? É uma coisa muito importante, né? Mas essa é uma pauta dupla. Uma pauta em 2 partes, né? A segunda parte é sobre o Ser Alvorada, né? Ser Alvorada que já deixou o município, agora volta, né? Já foi o Ser Canoas, né? Isso, jogou em Viamão também. Quase virou o Ser Cachoeirinha, né? Isso. E é um time também tradicional aqui do Alvorada. Acho que talvez o time mais vitorioso da cidade. Ganhou uma série bronze. Só não é mais vitorioso talvez com o Santos dos anos 90, tá? Que ganhou uma série prata. Mas a Alvorada ganhou uma série bronze, foi finalista da série ouro. Tem uma Copa dos Campeões de Esteio, que é um campeonato muito conhecido do futsal. E ano passado eles já haviam voltado para a Alvorada, primeiro como Cruzeiro e depois voltaram a ser Alvorada, disputaram a Liga Gaúcha Série B. Só que a Federação Gaúcha de Futebol de Salão, para receber de volta os times, eles já não tinham mais a CBF, a SOEV e o Atlântico jogando suas competições, eles jogavam a Liga Gaúcha Série A. E daí o que eles fizeram? Abriram uma espécie de um edital dizendo, os times que quiserem voltar a disputar as competições da federação voltam nas divisões que saíram. Com isso a CBF, Atlântico e a SOEVA, Atlântico e a SOEVA voltaram da Série Ouro, só que a Série Alvorada também estava na Série Ouro quando foi para a Liga, então a Série Alvorada também volta diretamente para a Série Ouro. O campeonato começa, a gente está gravando no dia 12 de abril, tá? O campeonato começa no dia 13, a gente não sabe se o programa vai ao ar ao tempo da estreia. Bom, o campeonato começa no dia 13, uma partida contra o Figueira lá em Tupanciretã. A gente vai estar no grupo da CBF, então teremos um Ser Alvorada e a CBF aqui no ginásio Tancredo Neves em Alvorada, que acho que é um evento muito importante para o futsal da cidade receber a CBF, né? Um time gigante como esse. E Ser Alvorada tá de volta, né? Tá de volta não parou, ano passado jogou a Série B da Liga, mas tá de volta para uma grande competição que é a Série Ouro, enfrentando grandes times, e eu acho que isso coloca de novo a Alvorada no cidade do futsal, né? O Matheus já foi comigo assistir jogos do Campeonato Municipal de Futsal e viu o público em movimento, inclusive foi meu assistente técnico numa temporada. Então a gente tem, a Alvorada tem um público que vive do futsal, assim, ter a Ser Alvorada, tomara que a cidade abrace de novo o clube, e a cidade que joga a população, né, e porque a Ser Alvorada tem tudo para de novo estar aí nos holofotes esse ano, né. Em assuntos como futsal, eu só largo a primeira corda e tu vai, porque quem não sabe, o Gui é um baita no estudioso dos campos de várzea da Alvorada, né, ele é quase o nosso Luiz Antônio Simas aqui, né. Ele traz essas coisas, né? Os Santos dos anos 90 e tal, né? E, cara, é sempre bom, né, ter um time, assim, na elite do futsal gaúcho, né? Esses 3 times que tu fala, né? A CBF, o Atlântico e a SOEVA. O Atlântico e a SOEVA é a tríplice coroa aqui do nosso estado, né? Cara, eu diria que o campo lá da CBF é o Maracanã do futsal, né? Sim. É um dos campos sagrados do futsal, né? Quiçá o maior campo que existe a CBF é o maior campeão do Brasil. No mundo inteiro, né? O futsal, que é uma categoria no Brasil aqui que, olha,
todo mundo joga, né? Joga-se mais futsal do que futebol de campo. Inclusive tem títulos conquistados na URGS, né? Eu sou um cara humilde como tu, né? Quando eu pergunto quem é o melhor, eu falo da lei de Deus, né? Mas assim, cara, eu quero ser magnânimo aqui, né? Não quero trazer, né? A nossa temporada ali como comissão técnica também é uma temporada gloriosa, né? A gente, infelizmente, não chegou ao acesso, né? Mas lutamos e peleamos, né? Um time de guerreiros, que nem o Fluminense de 2009, né? Mas assim, que bela notícia, né? Ter o Ser Alvorada de novo. E assim, tomara que consigam alçar voos maiores no cenário nacional, talvez internacional, quem sabe, né? Alvorada, pra quem não sabe, cria, né? Jogadores, né? Competentes aqui. Talvez o maior expoente hoje seja o Léo Borges. Seleção, né? Que já jogou na seleção, já defendeu a nossa amarelinha, né? E assim, que a gente consiga criar cada vez mais. E tem assim, um time que tenha uma longevidade como a CBF tem, né? Isso aí também cai no colo dos empresários da cidade. De apoiar o esporte local, né? Apoiar o esporte local e o futsal, que não é um esporte tão caro quanto o futebol de campo. A CBF, pra quem não sabe, é como se fosse o time da Tramontina, né? O Atlântico também é apoiado por vários empresários da região ali de Erechim, né? Sim. Isso aí para não citar o Magnus, que é o nome de uma empresa de ração de cachorro lá em São Paulo, né? Que também é um time multicampeão, né? Então assim, ó, empresário de Alvorada, faça como o Cerealista Oliveira. É louvável o que fez o Cerealista Oliveira ali com bom sucesso, porque o potencial tá aí, tá dado. A Alvorada pratica muito futsal. E assim, ó, quem quiser ver com os próprios olhos, é só ir numa semifinal ou final. Às vezes até uma partida mais assim, morna. Do Campeonato Municipal, tá falando, né? O Campeonato Municipal. O Campeonato Municipal que teve mais de 1.000 pessoas na última final. E sinalizador e... O clima de estádio. O clima de estádio. A Alvorada vive muito futsal, isso é muito importante. Eles têm times tradicionalíssimos na cidade. Ano passado a Borges Futsal, que é da família do Léo Borges, ganhou a Copa dos Campeões Esteio, que se não me falha memória, é 20, 25 mil reais a premiação. Que é um dos maiores torneios assim da... Isso, de futsal amador, que de atletas não federados, é o maior que tem no Rio Grande do Sul. Né? A gente tem vários jogadores aí que já jogaram, defenderam times aí. A gente tem Igor Agradem, nosso vulgo girino, né? Defendeu vários times aí. Isso. E até hoje joga. O Vefo jogou Liga Nacional, Seco jogou Liga Nacional, Atlético passado aqui por Alvorada. O Pacotinho, que é o goleiro do Ser Alvorada, esse ano foi o melhor goleiro do campeonato de 2019, ou 19 antes da pandemia. Então a gente tem diversos atletas. O treinador do Ser Alvorada é Fabiano Ventura, e foi o goleiro da seleção da Itália de futsal. Pra quem não sabe, a Copa do Mundo de futsal é quase uma Copa do Brasil. Porque várias seleções são formadas por atletas brasileiros. Naturalizados, né? Naturalizados dentro desses times para defender as camisas. Porque assim, a gente às vezes não dá valor ao tamanho do futsal, né? Mas o Brasil é uma potência praticamente imbatível. A coluna da Paulo Gustavo, continuando a nossa tradição aqui de promover, né, agentes culturais que foram agraciados com esse belíssimo prêmio, é uma coluna de Schrödinger. Porque ela pode ser que tenha acontecido ou não. Depende. Não vai ter, né? No dia que o programa for pro ar, não vai ter. Então tu já matou a pauta, mas assim... fica aí, né, o agradecimento, né, ao nosso querido amigo Bruno Monroy Paz, né, professor de história também. O Gui vai entrar mais a fundo dentro desse assunto do Bruno, né, que é o Café Histórico, né. Isso. O Café Histórico é um projeto que o Bruno, junto com a Cibele e um outro grupo de estudantes de história, lançaram em 2018, e que visava debater, era bem na época de greve dos caminhoneiros, com o início do conceito da fake news, optar por debater a questão de fake news no Brasil, né, de popularizar esse tema, pelo menos, de debater temas atuais, com a presença de doutores e tudo mais, para um público mais leigo, tentar trazer esses debates mais sérios para um público mais leigo. Esse projeto aconteceu durante 2018, 2019 até o início de 2020. Na pandemia acabou parando. Acho que eles fizeram uma ou duas versões online
até pra falar da pandemia, né? E agora, com o recurso da Lei Paulo Gustavo, volta. O evento acontece no sábado, dia 13, a gente tá gravando dia 12, provavelmente o programa não vai estar no ar a tempo, mas é um programa que vai debater sobre inteligência artificial e colonialismo digital, com o doutor de História Walter Lippold. É um projeto do Bruno Monroy, financiado na categoria de R$15 mil. É um projeto que vai ter intérprete de tradução de Libras, toda a questão de acessibilidade, a presença do Walter, sorteio de livros, hora complementar para quem está na universidade, e que visa debater questões como inteligência artificial e colonialismo digital. O Walter tem livros sobre isso e tudo mais, lá no Instituto Federal de Alvorada. Obviamente, quando o programa, a gente queria convidar as pessoas para ir no evento, né, mas o programa vai estar no ar e já vai ter rolado. Então a gente espera que tenha sido muito bom, que tenha lotado, que tenha sido legal. E que projetos como esse ganhem força em próximos editais, né? Acho que é a primeira vez que eles fazem. Acho não. É a primeira vez que eles fazem esse evento com recurso. Eles sempre fizeram meio que vaquinha de aluno e tudo mais. Então, pô, ter o café histórico acontecendo aqui em Alvorada, porque daí tu traz um projeto que lá de uma universidade, nem tem faculdade de história em Alvorada, lá da FAPA, pra dentro da Alvorada, a Alvorada vira centro de debate. Eu acho que um pouco da ideia desse edital da Paulo Gustavo, além de promover a cultura local, é trazer projetos culturais legais pra dentro da cidade. Eu acho que talvez esse seja um projeto massa de ter aqui no município, sabe? É um baita projeto. E, cara, movimenta o IFE, né? Que vai ser no IFE, pra quem não sabe, né? Vamos dar o serviço pós-evento, né? Vai ser no IFE a partir das 10 da manhã, mas 9h30 já começa tendo o evento, o coquetel, né? Música ao vivo, o nosso querido Maninho Melo. Cara, então assim, é um prato cheio pra quem gosta de cultura. Quem foi, com certeza vai ouvir perguntas ou ponderações do nosso aspirante historiador Matheus. Cara, eu sou de falar, né? Eu sou de conversar, sou de falar. Não sou de formar, não sou de me formar, mas sou de falar, sou de conversar. E, cara, assim, que cada vez a gente consiga movimentar mais. Essa parte do podcast é, assim, é a minha parte favorita. Porque é uma forma da gente, assim, ser megafone para essas iniciativas, assim. E que são iniciativas que às vezes a gente no início pode pensar que, mas só um projetinho, né, nada a ver. Mas, cara, tudo que a gente trouxe até agora é super legal e movimenta muito a economia criativa do nosso município. Assim, desejo sorte aos próximos que tentem outros editais e que a gente infelizmente não conseguiu, e é uma coisa que a gente fica falando sempre, mas a gente vai falar até conseguir, e quando conseguir a gente vai falar mais, então vão ter que nos engolir, né? Já diria Zagalo. Gui, eu falei que a minha pauta preferida era a pauta da Paulo Gustavo. Mas é que tu tinha esquecido dessa, né? É que eu sou um cara assim, eu sou um cara que gosto de ver os outros brilharem, né? Só que, cara, a minha pauta preferida realmente é o panorama político. E essa vez tá recheadíssimo de coisas que aconteceram no nosso município, porque a eleição tá batendo a porta. Quem não sabe, a gente tá no mês 4, a eleição é no mês 10. Falta muito menos de um ano agora. Falta menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Olha, eu tô arrepiado com essa tua mensagem, esse senso de urgência que a gente precisa ter aqui no nosso município. A gente não sabe. Vai ter quase que começar de semanal daqui a pouco. A gente vai ter que começar no 40 dias de campanha, vai ter que ir por semana. Vai ser diário. Nós vamos compensar o tempo que a gente tá rateando ali. E aí, cara, vem coisa por aí, hein? Nós queremos entrevistar os candidatos quando eles já tiverem dito. Claro, a gente sabe como é que é, questão de agenda e tal, né? Mas assim, nós queremos. E fica aqui o convite, né? A provocação, né? Eu sou quase o Abujan aqui da Alvorada, né? Só provocando e tal, né? Mas assim, o que aconteceu nesse caldeirão que a gente chama de lar? Assim, teve dois fatos determinantes para os últimos dias, tá? Primeiro, é o fim da janela partidária. Aconteceu na sexta-feira, dia 5. Obviamente que uma galera trocou de partido, mas a gente vai focar em quem é vereador ou quem é secretário. Por uma questão de não vamos fazer de tempo. Do mundo, Questão de tempo. Júlio Bala deixou o PSDB e foi para Republicanos. Beto Goleiro deixou o PL e foi para o Republicanos. Oliano Santos deixou o Cidadania e foi para o PSDB.
Nadir Machado deixou o PTB e foi para o PSDB. Rodrigo Skin deixou o PL e foi para o Podemos. Cristiano Schumacher finalmente deixou o PTB e foi para o PDT. Rudi Guzatti, ex-secretário de Meio Ambiente. Até então nós só falamos só de vereador, tá? E só para não encerrar o vereador para não perder. Elias Fernandes deixou o PSB e foi para o PRD. Secretários. Rudi Guzatti, secretário de Meio Ambiente, deixa o PL e vai para o MDB. Ailton Pacheco, ex-secretário, deixa o MDB e vai para o PDT. Darcy Bart, ex-vereador dessa cidade, deixa o PDT e vai para o PL. Vai para o PL. Tem outros nomes que deveriam, que a gente vai citar, assim, que daqui a pouco ou são suplentes e tudo mais. Evandro Berlese está no PSD. Marcos Caninha saiu do PSB e foi para o PSD. Que entrou de vereador agora, no lugar de Elias Fernandes. Isso. Ele era o terceiro suplente. Jair Martins, cara do MTG, que levou o Campeonato Farroupilha lá para a Fazenda 118. Se filiou no Podemos. Márcio Leandro, ex-comandante da Brigada Militar, está do Cidadania, ou PL, né? Ele não anunciou qual partido que ele foi. É uma federação? Não é uma federação, mas os dois partidos vão estar coligados. Ah, tá. A princípio, inclusive uma das novidades que a gente vai tratar na questão de prefeitura, que é isso, assim, uma das pré-candidaturas confirmadas é o Douglas anunciou o Valmor como seu vice. Douglas Martelo. Isso. Então o Márcio vai estar com eles. A gente Valmor de Freitas, do Cidadania. Que daí é debate da federação, que a gente pode entrar no segundo momento. No secretariado, daí não envolvendo a janela, mas a gente teve trocas do secretariado. Tá? Éder Fraga deixou a Secretaria de Saúde, que vai concorrer a vereador. Rudi Guzatti deixou a Secretaria do Meio Ambiente, que vai concorrer a vereador. Marquinhos deixou a Secretaria de Regulação Fundiária, que vai concorrer a vereador. E Márcio Barcelos, que ninguém sabe o que vai fazer, a princípio é pré-candidato a vice-prefeito, deixou a Secretaria de Habitação. Vice-prefeito de quem? Não, é pré-candidato a prefeito, né? Se ele vai ser vice de alguém, é um outro debate que nós vamos entrar. Nós vamos analisar agora, né? As informações são essas: trocas de partido, exonerações. Com o Márcio saindo agora, inclusive ele pode concorrer a vereador se ele quiser sair agora, tá? Porque a Neuza ficou. Porque quem vai concorrer a prefeito ou vice-prefeito tem que sair 4 meses antes, não 6. Então o Márcio pode concorrer a vereador se ele quiser. Saindo agora. A Neuza não pode. O Márcio tá liberado a tudo. Pode vir a qualquer coisa. Isso. A Neuza só pode vir a prefeito ou vice. Vamos nos permitir com o Márcio. Ele que é um áudio e faço sinal com a mão, tá, gente? Ele que poderia ser talvez vice de Neuza Abruzzi, né? Agora ele pode ser o que ele quiser, Márcio. Seja o que tu quiser, cara. Porque assim, aparentemente deixa de compor governo, né? Porque o que tudo indicava era que o Márcio poderia ser, e estava saindo como um nome mais interessante a vice de Neuza Abruzzi. Agora também cabe a nós tentar entender o porquê que Márcio Barcelos sai do governo, é exonerado do seu cargo de secretário. Para quê? A gente não consegue afirmar com veemência nada ainda, porque é uma coisa que aconteceu assim nesse entreato de um episódio e outro, né? Até meio que nos pegou de surpresa, né? De certa forma, porque tava meio certo que o Márcio ia compor uma chapa ou pelo menos participar da campanha, né? E eu acho que ainda pode, tá, Matheus? Assim, o Márcio saindo agora, a gente não tem a confirmação se o Márcio saiu porque ele quis ou se ele foi saído, tá? Mas ele tava no PSDB, ela tinha sido lançada como pré-candidata a prefeito pelo PSDB. O PSDB tem uma federação com Cidadania que anunciou apoio ao Douglas Martelo. Ao que tudo indica, o Márcio não quer estar com o Douglas, tá? Mas aí nós estamos só teorizando, tá? Ao que tudo indica, não quer. E ele foi para o Republicanos, na janela ele trocou de partido. O Republicanos é o partido que tem o presidente da Câmara, Rodrigo Mendes, que hoje tem uma secretária indicada, tá? Na secretaria, a Stas, que é do Republicanos. Ele tem o Beto Goleiro e ele tem o Júlio Bala, que também foi para o Republicanos. O Beto Goleiro em tribuna, na terça-feira que passou, dia 9, informou que o Republicano segue base do governo. Então nada impede que o Márcio seja o vice da Neuza. O Márcio saindo agora, ele pode correr a vereador, o que eu acho bem difícil, tá? Eu acho que ou ele vem a prefeito / vice-prefeito ou ele não concorre. Mas ele agora está liberado inclusive para isso, porque a janela permite ele, as leis eleitorais permitem que ele concorra a vereador, o que eu acho muito difícil, mas permitem.
Mas assim, o Márcio é um cara que eu ainda não descartaria ele de vista da Neuza, porque o Republicanos ele é base do governo, o Republicanos tem cargo na administração municipal. E também se transformou numa força que também não é irrisória, né? Hoje tem 3 vereadores eleitos. Tem mais do que o PT. Mais que o PT, a mesma coisa que o MDB, mais que o PDT, mais que o PL, mais que a União Brasil. Compõe a segunda maior bancada, né? Eu acho que é a maior bancada empatado. Empatado a maior bancada com o MDB, né? Isso, o MDB e o Republicanos hoje são os mais Pode não ser mais influente, né? Até por causa dessas movimentações. Inclusive é um partido jovem, porque era o antigo PRB, né? Virou Republicanos, acho que no último pleito. Tem um senador, que é o Milton Mourão, né? Mas é um partido relativamente... Se a gente contar o PRB, não, mas... Como Republicanos, ele é recente. Então, a questão do Márcio ainda é muito difícil da gente entender. E eu acho que, se a gente parar pra pensar... A candidatura da Estela pouco andou, tá? Desde a última gravação. A princípio segue o Juliano Marinho. Teve ali o Avante e o Novo... o Avante e o Solidariedade se aproximando, mas são partidos em Alvorada considerados anicos, porque não tem representatividade na Câmara e nem na Prefeitura, nunca compuseram governo. A princípio segue ali entre Juliano Marinho e Borba. Existem movimentos que citam alguns outros pré-candidatos a vice-prefeito, tá? Tem gente que cita empresários ou médicos da cidade que não tem um histórico político concorrendo, mas o PT a princípio está no mesmo patamar da nossa última gravação. O Schumacher gravou inclusive um vídeo no Instagram confirmando que é pré-candidato a prefeito. Segue sendo Schumacher, né? Segue sendo Schumacher, a princípio vai concorrer. Ele que perdeu o apoio do rapaz viralizado nas redes Da sociais. PG Prêmios, que fechou com o MDB. Que há 2 semanas era do Schumacher, né? Daqui a pouco ele, né? Não sabemos pra onde esse rapaz vai. Foi pro MDB. Não sei se é MDB. Vai apoiar Neuza Brus. Ele que cunhou a frase: para a renovação é preciso de experiência, está apoiando uma pessoa que nunca foi eleita nada do executivo. E nem do legislativo. Pra deixar aqui, né? Bem... Daí eu larguei como quem não quer nada, né? E daí, por exemplo, a candidatura do Douglas, sim, tem a novidade, que é o Valmor como vice. Então, agora, em tese, existe um movimento de PL do Douglas Martelo com Cidadania / PSDB na federação, mais o Democracia Cristã. Mas como a gente já falou, o Valmor e o Douglas, eles têm um relacionamento de muito tempo, né? E já aconteceu dele ser anunciado como vice, né? O Valmor, e não ir pra frente, né? Já foi falado isso. Sim, assim como a gente também já falou que o DC não é de DC Comics, é de Democracia Cristã, né? Importante deixar claro isso para o Pedro que está nos escutando não achar que o Kalel vai ter que fazer campanha pro Douglas. Mas assim, na questão do Valmor ali, né, tem uns debates acontecendo via federação, tá? O PSDB filiou a Nadir Machado e a Oliane porque se entende que se tiver a maioria no município pode mudar alguma questão. O Cidadania alega que a federação é o que vale da última eleição e que isso não impacta. É um debate que ainda vai seguir por mais um tempo, tá? Mas, assim, a saída do Bala e a saída do Márcio, que tinham se filiado no PSDB para os Republicanos, mostra que essa galera com o Douglas não vai estar. Pode fechar com o Schumacher, ou pode fechar com a Estela, ou pode fechar com a Neuza Brus. O Schumacher pode fechar com o Douglas? Ou tu acha que essa janela já se fechou? Eu acho que é difícil, esse movimento. Eu não descarto, tá? Mas eu acho que é difícil esse movimento hoje. Acho que essa janela já se fechou, né? Porque eu acredito que os dois querem ser cabeça de chapa. O Douglas a gente já sabe, né? Ele é um cara que quer ser prefeito, né? Isso aí não é... Concorreu outras vezes, inclusive. Né? O nosso fumante, Matheus, acabou de acender o derby dele aqui, então ele deu uma tossida. Eu até me emocionei com isso que eu falei. Mas assim, o Douglas ele tem essa coisa, né? Ser prefeito. É o meu 5 maços de cigarro por dia. E agora, pelo jeito, o Schumacher também, né? Se vai comprar a briga com os diretores, que já foi pauta aqui no podcast mais cedo, né? Isso, não, é importante a gente ter esse não é esse debate, né, mas fazer essa análise de como está o cenário político em Alvorada. Como a gente disse, o Douglas e o Valmor devem estar juntos, é o que tudo indica. Talvez não estejam juntos numa composição, caso se entenda ali na frente que precisa agregar mais gente.
O Schumacher busca um vice, que pode ser o Márcio. O professor Borba segue com a sua pré-campanha também, pela União Brasil, daqui a pouco pode compor uma chapa ou ser pré-candidato. Hoje eu acho que existem 4 candidaturas, teremos 4 candidaturas em Alvorada, né? Essa é uma leitura minha, que a Estela vai ser uma candidata, que a Neuza Bruse vai ser uma candidata, que o Martelo vai ser um candidato e que o Schumacher vai ser um candidato. Eu acho que o Márcio Borba, tanto o Márcio Barcelos quanto o professor Borba, podem compor chapas, ser um vice-prefeito, ou daqui a pouco, se ele ser o prefeito e o Schumacher, ou outra pessoa ser vice. Agora eu me recompus, né? Depois de um acesso de tosse aqui, a nada. E cara, voltando ao que tu tava falando ali, né? Que eu já nem sei o que era, porque não pude escutar o nosso panorama político. Não, basicamente eu tava falando que a tendência é que tenhamos 4 candidaturas na cidade. As candidaturas de Schumacher, Douglas, Neuza e Estela, e que o Márcio Borba ele busca uma composição, daqui a pouco ser vice, daqui a pouco ser prefeito e agregar alguém, mas que eu não vejo mais de que 4 candidaturas se formando na cidade. É que esses 4 nomes aí que tu citou, é muito interessante falar que são nomes que, pelo menos na nossa visão, seriam nomes que não comporiam uma chapa para ser vice. Isso é o ponto que eu defendo. São nomes que querem ser prefeitos, isso aí tá dado. Agora, um nome como o do Márcio, né, que não é uma pessoa que tem esse tipo de aspiração, talvez no futuro. E que tá longe, né? Porque faz muito tempo. Ele não concorre a uma eleição há muitos anos. Eu acho que a última eleição que ele concorreu foi em 2008 ou foi em 2012. O Borba a mesma coisa. Ele concorreu em 12 e perdeu pro Serginho, né? Depois ele não concorreu mais. Então são pessoas que estão, óbvio. A gente não sabe como é que é a aceitação deles hoje. Daqui a pouco estão andando na comunidade, o pessoal quer eles de volta, mas a gente não tem a febre da urna, né? Uma urna recente, eu digo, né? E a gente também não tem disso com a Neuza, né? Mas aí que ela é a candidata da sequência do governo. A população tem que votar no 15. A parte da administração Apolo, a ideia é votou 15 em 16, votou em 15 e 20. Tem que votar o número é uma coisa relevante. Seguir a linha das chamas, eu acredito que é isso que eles pensam, entendeu? Pode ser, faz sentido. Qual é o número do Schumacher? Como ele trocou de partido várias vezes, a gente ainda não tem fixado. Seria o 12. Hoje é o 12. Seria já o 12. Foi o 13, já foi o 14. Já foi o 13 e o 14. Bom, e quem vota no Douglas vota do 22. Esse ano sim, mas o Douglas volta sempre o Douglas ele busca o eleitorado do Bolsonaro, tá? Sim. Quando ele concorreu pelo DEM, as outras vezes era o Bolsonaro. Como o DEM terminou, né? Virou União Brasil, ele não concordou com as ideias, ele foi PL, que é o partido do Bolsonaro. Ele foi pra onde está o Bolsonaro. Isso, né? Isso. Ideologicamente, até acho que eu particularmente tenho a opinião que eu sou contra quem troca de partido como quem troca de roupa. Mas no caso do Douglas eu entendo porque o DEM não é mais o DEM, não existe mais o DEM, e o que o União Brasil tá longe de ser alinhado ao que o DEM era. E tu é tão sério nisso que até hoje tu é filiado ao Prona. Nem existe, mas não interessa. Faz parte da regional do PFL. Não tá nem aí. Estamos chegando mais a um... Olha, eu tô até perdido aqui. É um programa longo, né? Com várias pautas sérias. Algumas pautas não tão sérias assim. E algumas a gente tentou dar uma brincada pra aliviar um pouco a tensão. Verdade. Porque são coisas tensas que acontecem no nosso município em meio a um ano de eleição, né? São coisas que fogem aos dedos da administração pública. E muita gente da oposição poderia estar capitalizando em cima desses assuntos. Mas assim, esse momento agora é de dar tchau. Eu dou meu tchau agora. Fica o meu abraço para até daqui a 15 dias, que a gente volte com pautas cada vez melhores e que a gente volte com notícias cada vez melhores aqui para o nosso município, porque sim, a gente precisa de uma pauta positiva também, porque senão essa festa virou um enterro, né, Gui? Isso aí, não, a gente tem que... Eu acho que a ideia, tanto a coluna da Paulo Gustavo ali, quanto hoje a gente trouxe a questão do esporte, é porque, assim, a gente deixa mais uma vez registrado. A gente não é o podcast do quanto pior melhor. A gente quer divulgar o que acontece na cidade. Se tiver coisas boas, a gente vai divulgar coisas boas. A gente vai divulgar, por exemplo, no próximo programa, um spoilerzinho aqui pra vocês, a recuperação da Itararé e da Avenida Getúlio Vargas. Pô, são duas ruas importantíssimas pra cidade que estão sendo recuperadas. Pavimentação, investimento. Então a gente quer muito noticiar o que é bom também. Então,
uma boa noite a todos, um bom dia, boa tarde, não sei que hora o pessoal ouviu. E a gente se vê daqui 15 dias com mais um episódio da Ponte Pra Cá. E a mensagem desse podcast é: melhorem, né?